Vamos lá para o capítulo 5 do livro Invisível, o Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, de Sarah Haggard. Eu sou a Marcele, falo pelo Livros para Mulheres e quero compartilhar com vocês um pedacinho desse capítulo tão maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar com você. O tema é Descoberto, tornando-se vulnerável. E enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. João 12:3. Não achei que estivéssemos indo a uma festa, pensei, sentindo-me desconfortável antes mesmo de passar pela porta daquela casa que estávamos visitando logo no início de nosso casamento. As paredes reverbavam canções e o calor de dezenas de corpos quentes apertados ali dentro embaçava as janelas com o ar do inverno. Uma banda local de louvor estava tocando uma canção familiar e a mobília da sala de estar fora arrastada para dar espaço ao equipamento de som e às visitas. Era uma mistura caseira de show de rock e igreja. Uma festa entre amigos, na qual só conhecíamos o casal que nos havia convidado. Nath e eu trocamos um olhar que perguntava: "Tem certeza de que devemos ficar?" Foi quando eu a vi, de olhos fechados, mãos levantadas, corpo balançando no ritmo da música. Parecia ter 50 ou 60 anos, perdida em uma dança que se parecia com fotografias de shows de rock dos anos 60. Ela estava longe, aparentemente despreocupada de estar dando um show particular. A princípio, eu a julguei. Depois fiquei pensando: quem é a plateia dela? Para quem exatamente ela está agindo assim? Eu já estava bem familiarizada com o meu hábito infeliz de julgar apressadamente para saber que precisava parar com essa linha de pensamento. Decidi, então, orar por aquela mulher em um esforço para derrotar meus pensamentos críticos. Assim que o julgamento surgiu em minha cabeça, outro pensamento se seguiu. Você não faz ideia de que pode ter acontecido com ela. Minha oração continuou intermitentemente durante a noite toda. Sabendo que a minha reação instintiva era julgar, eu havia começado, havia pouco tempo, a prática de pedir a Deus que me mostrasse como se sentia em relação às pessoas. À medida que eu orava, clamando para que Deus me revelasse como se sentia em relação àquela mulher, em pensamento me ocorreu: ela é como Maria. Aquilo veio com um pensamento meu, mas suspeito que tenha sido um sussurro de Deus. Afinal, a mulher que derramara suas economias no vaso de alabastro para ungir Jesus era uma das minhas favoritas, e aquela mulher ali na festa, digamos apenas que eu não estava vendo favoravelmente seu modo de agir. Mas então senti um empurrão divino para dizer àquela mulher o que eu estava pensando, que ela me lembrava Maria. Não quero fazer isso, pensei. Falar com ela não iria apenas validar aquele comportamento de querer atenção? Outra mentira do meu julgamento, que eu seria, de alguma forma, responsável por corrigir o comportamento dela. Mesmo assim, aproximei-me dela de maneira hesitante no fundo da sala, onde ela se encontrava no momento. Senti o impulso de orar por você esta noite, disse um tanto desajeitadamente, gritando acima do barulho da banda e sem olhá-la diretamente nos olhos. Estava orando e vi que você é como Maria de Betânia. Ela desviou o olhar e depois me fitou novamente. Você não sabe o que eu vivi, disse. Fiquei sem palavras. Nos últimos 17 meses, perdi meu filho e meu marido, continuou. Ambos morreram. Adorar a Deus é a única coisa que me traz alegria. Fiquei em silêncio, sendo novamente lembrada de como me aprofundar só um pouquinho na história invisível de alguém pode mudar tudo. Talvez o único propósito de eu estar naquela festa fosse aquele unicamente por causa dela. Na década que se seguiu, a primeira de nosso casamento, eu me tornei aquela mulher. Não por ter aprendido a dançar com tanta liberdade na frente dos outros, mas porque passei a ter minha própria história de vazio e perda. Eu era estéril, com poucas chances de cura, e voltar-me para Deus se tornou a única maneira de encontrar alegria. Cancelei planos em noites de sexta-feira para ficar em casa orando.
Reorganizei minha agenda a fim de ter mais tempo para chorar e lamentar-me com a Bíblia nas mãos. Levava a Bíblia para a esteira da academia, determinada a usar cada momento para absorver tudo o que fosse capaz. Estava apaixonando-me em Deus em meio à dor, importando-me cada vez menos com a opinião alheia. Como a mulher da festa, minha reação às perdas me transformou em uma pessoa um tanto estranha também. Eu sofria, sangrava e precisava de um novo tipo de encontro com Deus, que estava ao lado dos vulneráveis e dos que estão com o coração partido. Ser estéril tem a ver com o que você não possui e por isso é algo que frequentemente passa despercebido. Eu estava doente, meu corpo não funcionava, mas eu não usava uma muleta ou uma tipóia. O único sinal era que a medida da minha cintura não aumentava. Assim como a mulher sofredora da festa, eu tinha uma história que qualquer pessoa só conheceria se perguntasse. E eram poucos os que perguntavam. Minha história não contada me forçou a ficar vulnerável diante de Deus, enquanto Ele me ocultava dos olhos dos outros. A Maria, que conheci naquela festa, derramou-se aos pés de Jesus não por obrigação, mas porque Ele era tudo o que lhe restava. Suas circunstâncias haviam removido tudo exceto uma verdade. Ele é tudo o que tenho. Ele é um marido para mim, e seu amor é magnífico. Ela lhe deu o tipo de adoração que alguém só é capaz de produzir quando está em um aperto, uma situação na qual a divisão entre este mundo e a eternidade se torna imperceptível, uma circunstância na qual cremos e experimentamos a Deus de forma visceral. Meu útero vazio levou-me a essa situação, pela qual comecei a crer, não apenas dizer, que o amor de Deus era real. A cada nova menstruação eu era forçada a revelar-me com minha dor perante seus olhos, e foi aí que eu descobri a beleza intensa de seus olhos. Somente então cheguei a derramar-me a seus pés em desvairada, extravagante e desinibida devoção. No tempo de Maria, os cabelos eram a glória e a cobertura da mulher. As mulheres judias descobriam os cabelos somente na intimidade do lar. Soltá-los em público era escandaloso, e foi exatamente o que Maria fez naquela noite quando Jesus estava à mesa. Ela não somente soltou os cabelos, mas, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. João 12:3. Maria enxugou os pés de Jesus com os cabelos, tirou o véu que os cobria, seu adorno, e usou para secar os pés do Senhor. Sua glória terrena tocou a humanidade do Salvador. Algo inadequado, uma desgraça. Ela usara sua glória e cobertura como um trapo qualquer. Os outros homens à mesa julgaram, mas o Filho de Deus ficou sensibilizado. Aquilo foi uma devoção extravagante, uma adoração que tinha olhos somente para Deus. Ela decidiu ficar vulnerável perante aquele que já conhecia seus desejos mais profundos. E Jesus disse que aquela vulnerabilidade era bela. Maria fez algo que poucos de nós nos permitimos fazer. Ela ignorou a aprovação ou a desaprovação dos que estavam ao redor daquela mesa para poder oferecer a Jesus a parte mais bela de seu visível, de ser seu visível, bem na frente deles, sem se envergonhar de sua falta de modos. Ela se permitiu ser extravagante em sua expressão de amor. Ela viveu o que toda a humanidade foi criada para almejar, voltar-se a Deus em uma busca livre e desinibida. Que Deus abençoe, minhas queridas, e amanhã a gente volta com as nossas leituras. Você também pode ler o e-book que tem disponível aqui no canal mesmo, ou também você pode adquirir o livro, se você preferir ler o livro físico, tem o link aqui também. Que Deus abençoe, uma ótima leitura, que o Senhor possa falar nos nossos corações e nos levar para esse lugar secreto cada vez mais.